Boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a liberdade e a paz do Senhor Jesus estejam sobre cada um de vocês. Hoje eu vou falar sobre algo que milhões de cristãos sentem, mas poucos sabem como resolver. Algo que pode estar roubando sua paz, sua alegria, sua prosperidade e até mesmo sua saúde. Deixa eu fazer uma pergunta direta ao coração de vocês. Vocês sentem um peso inexplicável sobre a vida de vocês? Uma sensação de que algo está errado, mas não conseguem identificar o quê? Uma opressão que parece sugar suas energias? Uma batalha constante contra pensamentos negativos, desânimo, medo ou ansiedade? Se vocês responderam sim, prestem muita atenção, porque hoje eu vou revelar a vocês a verdade espiritual por trás desse peso. Esse peso que vocês sentem não é depressão comum, não é apenas estresse. É uma batalha espiritual real acontecendo na vida de vocês. Efésios 6:12 nos revela: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Irmãos, existe um mundo espiritual invisível ao nosso redor. E muitas vezes estamos sendo atacados sem nem perceber. Mas hoje eu tenho uma palavra de libertação para vocês. Jesus já venceu todas essas forças. E vocês podem se libertar completamente hoje mesmo. Eu vou ensinar para vocês como identificar se vocês estão sob ataque espiritual. De onde vem esse peso? E principalmente como se libertar de forma definitiva. Então peguem suas Bíblias, peguem um copo d'água, porque hoje vocês vão sair desta live completamente livres. Irmãos, primeiro eu preciso ensinar vocês a identificar quando estão sob ataque espiritual. Sinais de peso espiritual: opressão mental, pensamentos negativos constantes, pessimismo excessivo, sensação de que nada vai dar certo. Isso não é sua personalidade, é ataque espiritual. Cansaço inexplicável. Vocês dormem bem, mas acordam cansados. Fazem pouco esforço, mas se sentem exaustos. Isso é vampirismo espiritual. Bloqueios constantes. Tudo o que vocês tentam fazer dá errado. Portas se fecham sem explicação. Oportunidades fogem das mãos. Isso é interferência demoníaca. Relacionamentos conflituosos, brigas sem motivo, mal-entendidos constantes, pessoas se afastando de vocês. O inimigo está atacando seus relacionamentos. Problemas financeiros persistentes, dinheiro que some, gastos inesperados, dificuldade para prosperar mesmo, trabalhando muito. Isso é espírito de pobreza. Problemas de saúde sem causa. Dores que os médicos não explicam, doenças que não curam, sintomas que aparecem e desaparecem. Isso pode ser enfermidade espiritual, frieza espiritual, perda do prazer em orar, ler a Bíblia, ir à igreja. Sensação de que Deus está distante. Isso é ataque direto à sua fé. Se vocês se identificaram com 3 ou mais desses sinais, vocês estão sob ataque espiritual e precisam de libertação urgente. Agora eu vou revelar de onde vem esse peso espiritual. Origem. 1. Pecados não confessados. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pecados escondidos não confessados criam brechas para o inimigo entrar. É como deixar a porta de casa aberta para ladrões. Origem 2. Maldições hereditárias. Êxodo 25 fala que a iniquidade dos pais passa para os filhos até a 3ª e 4ª geração. Bruxaria na família, idolatria, ocultismo, pactos com demônios feitos pelos antepassados podem estar afetando vocês hoje. Origem 3. Palavras negativas. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Palavras de maldição, praga, desânimo que vocês falam ou que falaram sobre vocês criam fortalezas espirituais. Origem 4. Objetos contaminados. Deuteronômio 7:26 ordena: não meterás, pois, abominação em tua casa. Origem 5. Relacionamentos tóxicos. 1 Coríntios 15:33. Não erreis.
As más conversações corrompem os bons costumes. Pessoas negativas, que praticam ocultismo, que vivem em pecado podem transferir demônios para vocês. Origem 6. Locais contaminados. Alguns lugares têm forte atividade demoníaca. Terreiros, cemitérios, casas onde houve morte violenta, locais de prostituição. Origem 7. Ataques diretos. Às vezes, o inimigo ataca simplesmente porque vocês estão crescendo espiritualmente, prosperando, sendo bênção. Deixa eu contar um testemunho real. Uma irmã veio até mim com depressão severa há 3 anos. Ela tinha tentado suicídio 2 vezes. Os médicos não conseguiam ajudar. Quando eu orei por ela, Deus me revelou que havia uma maldição hereditária de suicídio na família. A bisavó dela havia se matado. A avó tentou. A mãe tentou. E agora estava passando para ela. Fizemos uma oração de quebra de maldição hereditária, renúncia e libertação. Em 1 semana ela estava completamente livre. Hoje ela é uma mulher próspera e feliz. O peso espiritual sempre tem uma origem. E quando descobrimos a origem, podemos cortar pela raiz. Agora eu vou ensinar as armas espirituais para a libertação. Arma 1. O sangue de Jesus. Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus é a arma mais poderosa contra todo o poder demoníaco. Arma 2. O nome de Jesus. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. No nome de Jesus, todo demônio tem que fugir. Arma 3. A palavra de Deus. Efésios 6:17. E tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra é a espada que corta toda a fortaleza demoníaca. Arma 4. A oração de autoridade. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Vocês têm autoridade para expulsar demônios. Arma 5. O jejum. Mateus 17:21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Alguns demônios só saem com jejum. Arma 6. O louvor. Segundo os Crônicas 20:22. E, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. O louvor confunde e derrota o inimigo. Hoje, nós vamos usar todas essas armas na oração de libertação. Agora chegou o momento mais poderoso da nossa live. Eu quero que todos que sentem peso espiritual se levantem onde estão. Hoje vocês vão sair completamente livres. Primeiro, peguem um copo d'água. Vamos consagrar essa água para a libertação. Levantem a água para o alto. Vamos orar sobre ela. Senhor Jesus, consagramos esta água. Que ela se torne água de libertação. Que todo demônio que sair do corpo dessas pessoas seja impedido de voltar. Em nome de Jesus, amém. Agora bebam um gole dessa água consagrada. Sintam a água de libertação descendo. Sintam o poder de Jesus entrando no corpo de vocês. Fechem os olhos. Respirem fundo. Sintam a presença libertadora de Jesus descendo sobre vocês. Vamos começar com renúncia e confissão. Senhor Jesus, eu confesso todos os meus pecados diante de Ti. Confesso pecados de pensamento, palavra e ação. Confesso pecados conhecidos e desconhecidos. Perdoa-me, Senhor. Purifica-me com Teu sangue. Que não haja nenhuma brecha para o inimigo. Eu renuncio toda a prática de ocultismo. Renuncio toda a consulta a médiuns, cartomantes, búzios. Renuncio toda a simpatia, trabalho, despacho. Renuncio toda a religião afro. Renuncio toda a superstição. Renuncio todo amuleto. Renuncio toda crença em sorte ou azar. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição hereditária sobre minha vida. Quebro maldição de pobreza. Quebro maldição de enfermidade. Quebro maldição de morte prematura. Quebro maldição de divórcio. Quebro maldição de vícios. Quebro maldição de depressão. Quebro toda palavra negativa falada sobre mim. Quebro toda praga lançada contra mim. Agora vamos expulsar os demônios. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno que todo espírito de depressão saia. Espírito de tristeza, você tem que sair. Espírito de desânimo,
Você tem que sair. Espírito de ansiedade, saia. Espírito de medo, saia. Espírito de pânico, saia. Vocês não têm mais lugar aqui. Esta pessoa pertence a Jesus. Espírito de enfermidade, eu te expulso em nome de Jesus. Espírito de câncer, saia. Espírito de diabetes, saia. Espírito de pressão alta, saia. Toda enfermidade espiritual tem que sair. Todo demônio de doença fora. Espírito de pobreza, eu te amarrao em nome de Jesus. Espírito de escassez, saia. Espírito de dívida, saia. Espírito de desemprego, saia. Espírito que bloqueia a prosperidade, você está amarrado. Saia e não volte mais. Todo espírito familiar que acompanha esta família, eu te expulso. Espírito de discórdia familiar, saia. Espírito de separação, saia. Em nome de Jesus, toda a herança demoníaca está quebrada. Toda a linhagem de demônios está cortada. Agora vamos selar a libertação. Eu selo esta libertação com o sangue de Jesus. Que o sangue do Cordeiro cubra completamente esta pessoa. Que forme uma parede de proteção. Nenhum demônio pode atravessar o sangue de Jesus. Nenhuma força das trevas pode nos tocar. Espírito Santo enche completamente esta pessoa. Ocupa todo o espaço vazio. Que não haja lugar para demônios voltarem. Que esta pessoa seja templo do Espírito Santo. Enche com tua paz. Enche com tua alegria. Enche com tua força. Senhor, vista esta pessoa com a armadura completa de Deus. Coloca o capacete da salvação. Coloca a couraça da justiça. Coloca o cinturão da verdade. Calça os pés com o evangelho da paz. Dá o escudo da fé. Dá a espada do Espírito. Eu decreto proteção divina sobre esta vida. Anjos de Deus, façam guarda. Em nome de Jesus, esta pessoa está livre. Está protegida, está selada. Amém. Amém, irmãos libertos. Que libertação poderosa. Agora eu vou dar instruções importantes para manter a libertação. Nas próximas 24 horas, bebam muita água para eliminar toxinas espirituais. Orem e louvem constantemente, leiam a Bíblia em voz alta. Evitem lugares e pessoas negativas. Nos próximos 7 dias, façam limpeza espiritual completa no lar, jejuem pelo menos um dia. Declarem libertação sobre suas vidas, para sempre. Mantenham vida de oração e leitura bíblica. Usem a autoridade espiritual que tem sinais de que a libertação aconteceu. Sensação de leveza e paz, melhora do sono e disposição, pensamentos mais positivos, desbloqueio de situações, melhora nos relacionamentos. E irmãos, na próxima semana eu vou ensinar como blindar sua casa contra ataques espirituais, porque não adianta se libertar se a casa continuar aberta para demônios. Eu vou ensinar como fazer limpeza espiritual completa, como consagrar o lar, como criar uma atmosfera de proteção divina. Vou revelar quais objetos atraem demônios, quais palavras abrem portais e como transformar sua casa num santuário de Deus. Não percam, vai ser uma revelação que vai completar a proteção das suas famílias. Que Deus os abençoe com liberdade completa, que vocês nunca mais sintam peso espiritual. Lembrem-se, vocês não são vítimas indefesas, vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Que o Deus que quebra cadeias, que liberta cativos, que destrói jugos, mantenha vocês em liberdade perfeita. Saiam desta live diferentes, saiam como pessoas livres, saiam com autoridade espiritual. Até a próxima semana. Vivam na liberdade, vivam na vitória, vivam na proteção divina. Um abraço libertador em cada um. Deus os abençoe poderosamente.